Olá, alunos do nono ano. Espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Pedro e trabalho com a disciplina História. Devido à pandemia, por um período, as nossas aulas serão à distância. O momento requer cuidado, mas em breve estaremos juntos novamente. A nossa primeira aula será sobre um tema que sempre desperta muito interesse em sala de aula: a Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Grande Guerra. Conflito armado que envolveu as principais potências mundiais e marcou o século XX. O combate durou ao todo 4 anos. O conflito foi o mais sangrento que a humanidade já havia visto até então, e estima-se que 15 milhões de pessoas morreram. Doenças, fome, frio, ataques químicos e batalhas, lógico, foram as principais causas dessas mortes. Mas qual o motivo para começar essa guerra que trouxe tanto sofrimento para os envolvidos? Vamos lá. Bom, não podemos pensar em apenas um culpado ou apenas um motivo. Temos que compreender que vários fatores levaram a essa guerra. Para isso, precisamos voltar um pouquinho antes de 1914. No final do século XIX, nós temos na Europa um rápido processo de crescimento industrial. Nesse contexto, não temos apenas o Reino Unido como uma potência econômica, né? Temos também França e a Itália e a Alemanha despontando. Esse rápido crescimento industrial vai favorecer o surgimento da chamada Belle Époque. Mas o que significa Belle Époque? Vamos lá. Então, a Belle Époque marca o contexto europeu. Essa é uma expressão francesa que significa bela época, que abrange o período de 1871 a 1914, quando começa a guerra. É um período marcado pela euforia devido à experiência de progresso científico, cultural e tecnológico. Nesse contexto, as pessoas viviam, se orgulhando do seu país, se orgulhando dos seus avanços e de suas conquistas. Podemos apontar como um período de paz, que antecede a guerra. Só que nesse contexto de rápido crescimento industrial, nós temos que pensar que esses mercados europeus já estavam com várias potências para abastecer. Então, esses novos impérios vão buscar novos espaços. Vão buscar novos mercados consumidores. Além de mercado consumidor, fontes de energia e matéria-prima, que são fundamentais para o funcionamento da indústria. Essa busca por novos mercados e novos espaços vai gerar o chamado choque de imperialismos. Então, alguns conflitos menores vão surgir, alguns quase conflitos também. Mas ainda podemos considerar que esse período de Belle Époque é um período de paz, que vai anteceder a Primeira Guerra Mundial. Ok? Nesse contexto, podemos apontar também que Estados Unidos e Japão surgem como novas potências regionais. Nossa, professor, mas Estados Unidos não é uma potência desde sempre? Não. A história da Primeira Guerra Mundial vai marcar profundamente a história econômica dos Estados Unidos. Ok? Mas pensem o seguinte: antes da Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos e Japão tinham uma influência na sua região, no seu continente. Ok? Assim como as grandes potências que eu apontei, França, Reino Unido, Itália, Alemanha, essas duas novas candidatas a potências, Japão, Estados Unidos, temos que pensar no Império Austro-Húngaro, no Império Russo. Esses territórios todos estavam buscando novas áreas de influência. Então, choques vão surgir em vários pontos, principalmente na Ásia e na África. Vale a pena destacar também, já falei que são potências, mas que eram potências novas que estavam surgindo, que é o caso da Itália e da Alemanha. Elas vão passar por um processo chamado de unificações tardias, por volta dos anos de 1870 a 1871. A partir daí, apenas temos
a Alemanha como uma grande concorrente para o Reino Unido e para a França, né? Com a França, principalmente devido à Guerra Franco-Prussiana, né, que fez parte desse processo de unificação, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas vale destacar que daí para frente surge uma nova rivalidade, ok? Então, tanto o Reino Unido quanto a França vão ficar de olho na Alemanha, ok? Nesse contexto, a Europa enfrentava graves problemas sociais, concentração de renda na mão de poucos, o desemprego. Então, existiam problemas. No entanto, principalmente entre as elites, existia um clima de euforia. Nós podemos apontar como palavra-chave desse contexto pré-guerra os chamados nacionalismos, ok? As pessoas tinham orgulho de ser ingleses, de ser franceses, de ser alemães. Então, nós temos que pensar que, mesmo sendo um trabalhador que passava por dificuldades, ele tinha orgulho de ser um trabalhador francês, de fazer parte de uma nação em pleno desenvolvimento, né? Então, vale a pena destacar que esse era o clima antes da Primeira Guerra Mundial, né? Então, o nacionalismo era muito forte, ok? Por exemplo, os ingleses se orgulhavam de ser o império onde o sol nunca se punha, devido às várias conquistas em diferentes territórios, em diferentes partes do globo, né? Os ingleses também se orgulhavam de ser um modelo de civilização. Os franceses alimentavam o revanchismo, né? Lembranças da Guerra Franco-Prussiana, na qual foram derrotados pelos alemães, certo? Guerra esta que custou a perda da Alsácia-Lorena para os franceses. Isso não tinha sido superado ainda. A Alemanha e o Império Austro-Húngaro buscavam juntar todos os povos de origem germânica, né, no chamado pan-germanismo. Assim como a Rússia e a Sérvia buscavam juntar os povos de origem eslava, que era o chamado pan-eslavismo. Tanto o Império Austro-Húngaro quanto a Rússia, a Sérvia, eles tinham muitos interesses na região dos Balcãs, né, que nesse contexto ficou conhecido como um barril de pólvora da Europa, certo? A Rússia, né, buscava ampliar influências nesse contexto, e o Império Austro-Húngaro incorporar parte do território da Bósnia, ok? Nesse contexto de disputas, né, e de grande nacionalismo, vão surgir as alianças militares. Primeiramente, nós vamos ter, em 1879, a aliança entre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Posteriormente, em 1882, nós vamos ter a entrada da Itália. Esse grupo de países ficou conhecido como Tríplice Aliança. Em 1904, surge a chamada Tríplice Entente, né, que vem de Entente Cordiale, que primeiramente era composta por Inglaterra e França, que não viam com bons olhos o crescimento da Alemanha, e posteriormente, em 1907, eles vão ter a entrada da Rússia nesse grupo. Então, são duas alianças, né, militares, ok? Nesse contexto, quase aconteceram guerras, beleza? Mas elas iriam eclodir após 1914, ok? Enquanto a Tríplice Entente buscava manter uma hegemonia, né, que já tinha sido conquistada nos séculos anteriores, a Tríplice Aliança buscava maiores objetivos. A gente tem que entender que eles se preparavam sim para uma possível guerra total, né? Mas sabiam dos riscos que poderia gerar essa guerra. Então eles tomavam muito cuidado. Era um contexto delicado, né? Mas eles sabiam que o envolvimento, uma guerra total de grandes proporções, que envolveria também civis, poderia gerar grandes prejuízos para essas potências, ok?
Só vale destacar também que não eram amizades entre esses países, ok? Eles continuavam sendo concorrentes uns dos outros. No entanto, eles tinham interesses em comum, né? Em caso de alguma ação militar envolvendo algum desses países das alianças, os outros entrariam para auxiliar, beleza? Observem nesse mapa, né, a localização desses impérios, países que compunham essas alianças. A Itália, Império Austro-Húngaro e o Império Alemão, né, formando a Tríplice Aliança. Império Russo, Grã-Bretanha e a França, a Entente Cordial. Ok? Vale destacar que o Império Turco-Otomano, que fica nesse território aqui, que a minha janelinha está na frente, ele também vai ter interesses em comum com o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Ok? Nesse contexto pré-guerra, foi muito importante o uso dos meios de comunicação, jornais, revistas, cartazes, né, que incentivavam a guerra. E vai ser um contexto muito interessante, pois as pessoas vão se alistar de livre e espontânea vontade. A propaganda foi forte, mas as pessoas, lembra, o clima de euforia, nacionalismo, elas vão por vontade própria, né? Então vão se alistar, vão com vontade fazer parte desses exércitos, né? Era motivo de orgulho fazer parte do exército de uma grande nação. Esse é um exemplo de um cartaz, né, britânico. O país precisa de você. Ok, eu já passei para vocês todo um contexto, os motivos todos que geraram um clima de tensão, né, disfarçado pela Belle Époque. Mas precisava de algum estopim, algo para iniciar essa guerra. Até então, a gente podia falar de um contexto de paz armada. Existia ali, né, alianças militares, a indústria bélica estava a todo vapor, né? Era uma grande interessada que houvesse guerra. Não adianta produzir armas se não tiver onde usar. Então a indústria bélica era, né, muito favorável à guerra. Mas esse período, então, né, até 1914, ficou conhecido como um período de paz armada, certo? É um período, então, que os países estão produzindo muitas armas, né? E se a gente for pensar nessa tecnologia do período, né, nos avanços que eles passavam, eles vão criar verdadeiras armas de destruição, ok? Só que nesse contexto, né, quando o príncipe Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, foi visitar um território recém-anexado, uma visita a Sarajevo, na Bósnia, ele foi envolvido, né, em um ataque terrorista, no qual ele foi assassinado. Esse assassinato foi a desculpa perfeita para o começo da guerra, ok? O assassino, Gavrilo Princip, fazia parte de uma organização sérvia chamada Mão Negra. Nesse contexto, o Império Austro-Húngaro, sabendo, né, descobrindo a partir de investigações de um envolvimento sérvio, né, de pessoas e ministros, né, nesse contexto de terrorismo, foi solicitado a demissão desses ministros, um reconhecimento por parte da Sérvia desse atentado. A Sérvia não, né, se posicionou, a Sérvia não demitiu os ministros e nós vamos ter aí o estopim, o início da Primeira Guerra Mundial, pois o Império Austro-Húngaro vai atacar a Sérvia, certo? Vale destacar que em outras circunstâncias esse evento seria um conflito localizado. Mas lembrem-se, haviam as políticas de alianças, né? E aqui a gente vai ter, né, um território
né, um império que estava envolvido em uma dessas alianças. Ou seja, vai acabar, né, tendo uma reação por parte dos outros países que faziam parte desses grupos. Vamos ver. Em 1º de agosto, então, nós vamos ter a Sérvia sendo invadida pelos austríacos. Podemos pensar, então, que essa foi uma declaração de guerra. Daí para frente, a guerra generalizou-se. Nós vamos ter a Rússia colocando-se ao lado da Sérvia. Nesse mesmo período, a Alemanha tomou o partido dos austríacos. A França prontamente vai entrar contra a Alemanha. Daí para frente foi, né, se generalizando. Com exceção à Itália, que mesmo fazendo parte da Tríplice Aliança, manteve-se neutra nesse primeiro momento. Ok? Reino Unido, Japão, mais 24 nações fizeram, né, parte do chamado Bloco dos Aliados, que surgiu a partir dessa Tríplice Entente. Nós podemos destacar a entrada do Império Turco-Otomano, né, na Tríplice Aliança. Ok? Nesse contexto, teremos uma mundialização da guerra. As colônias tiveram de se alinhar às suas metrópoles. Países independentes pressionados a se posicionar. As principais potências, então, afetavam todos os outros países, direta ou indiretamente, inclusive o Brasil. Alunos do 9º ano, hoje nós compreendemos quais foram os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial. Também aprendemos sobre as alianças militares que se formaram nesse contexto. Na próxima aula, nós iremos analisar a participação do Brasil na guerra e as consequências, né, que o nosso país sofreu com isso, e também vamos entender quais foram os desfechos dessa guerra. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da nossa primeira aula. Caso tenham dúvidas, meu e-mail para contato está aqui ao meu lado. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima aula.